Daniela? Com certeza, mas para isso existe o exame, não é? Existe o exame pericial que pode ser feito, é fácil. Não há como negar quando de fato existem as provas, ainda mais em crianças de 6, 7 anos. Eu soube que essa menina, viu, Gabriel, de 7 anos, ela escreveu na rede de computadores e disse que odiava esse professor. Alguém viu, avisou a mãe, aí foram conversar e acabaram descobrindo. Então nós, pais, devemos ficar muito atentos, sabe, ao que o nosso filho acessa, à rede de relacionamentos dessa criança e ao comportamento dessa criança. Ah, é pedófilo, é doente. Por que tantas pessoas doentes, então? E se é doente, por que não se trata? E se é doente, por que não fica preso? Ou tratando-se no manicômio judiciário? Crime sexual, normalmente, quando o crime é cometido, o criminoso é recorrente. Ele comete novamente. É como ele diz, é o impulso que me leva a fazer aquilo. Então que haja um impulso que o leve a ficar imóvel, imobilizado, longe das nossas crianças, longe da nossa sociedade. Ora bolas, quer dizer que eu pago meu imposto, eu pago meu negócio para o pedófilo ficar solto? O estuprador ficar solto? O que é isso? Aliás, falando em crime sexual, o homem foi detido após abordar a jovem de 17 anos na estação, no terminal da França. Anderson da Cruz Teixeira, 31 anos. Ele pode ser o autor dos estupros nos banheiros químicos aqui do comércio. Vamos aguardar as investigações, viu? E se as vítimas já reconheceram essa criatura. Pode uma coisa dessas? Agora eu quero falar do acidente grave. Foi um acidente que aconteceu agora há pouco na Avenida Pinto de Aguiar. Ô Vinícius Cunha, me diga, o que é que houve aí? O que é que aconteceu? Daniel, esse acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã aqui na Avenida Pinto de Aguiar. Nós somos informados desse acidente, chegamos aqui agora há pouco, mas o acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã e, segundo informações aqui dos técnicos, agentes da Transalvador que já estão no local, o ônibus que fazia a linha do sistema de transporte complementar da cidade, que fazia a linha Brasil Gás, rótula do aeroporto, estava cheio, Daniela, e acabou batendo no fundo deste outro veículo que está aqui, um outro ônibus de transporte complementar, que também estava com passageiros. Os passageiros do ônibus que acabou se chocando no fundo desse outro ficaram feridos. A gente não tem a informação exata de quantas pessoas eram, mas há uma previsão aí, uma média de 15 pessoas, 15 passageiros que estavam dentro desse ônibus aí e que ficaram feridos por conta deste acidente. Nós vamos pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui, tem uma ambulância do SAMU que está aqui prestando atendimento, inclusive alguns passageiros que estão aqui nessa ambulância, eles estão aqui na ambulância sendo atendidos agora, aqui, e aí, Daniela, eles estão recebendo o atendimento médico aqui, o primeiro atendimento de urgência. São passageiros que estavam no ônibus que fazia a linha Brasil Gás, rótula do Abacaxi. A gente tem as informações que esses passageiros foram transferidos aqui para o Hospital Geral do Estado e postos de saúde próximos aqui, como 12º Centro, Pernambués e São Marcos. Eu estou aqui ao lado do motorista do ônibus, ele vai poder contar para a gente o que aconteceu. Como foi que aconteceu esse acidente, amigão? Olha, Daniel, ele não quer falar, ele não quer dizer o que teria provocado esse acidente aí. Ele bateu no fundo do ônibus que faz a linha Aeroclube via São Rafael, que também faz parte do transporte complementar. A gente não tem informação do estado de saúde dessas vítimas. Algumas tiveram ferimentos leves, outras foram encaminhadas aí para hospitais e postos de saúde da cidade. A gente não tem informação exata de qual o estado de saúde dessas vítimas. A gente vai continuar aqui tentando apurar isso. Eu vou, inclusive, tentar falar aqui com o agente de trânsito que está aqui ao vivo com esse pessoal. Bom dia, estamos ao vivo aqui no programa de Dentro da Prata. O que teria provocado esse acidente? Eu já cheguei, inclusive, algumas vítimas já foram a 7 locais aqui do local. Eu não tenho nem como dizer. Ainda nem peguei a versão do produtor. Então ele ainda não sabe, ele está aqui fazendo os registros iniciais aí desse acidente, que eu repito, aconteceu por volta de 6 horas da manhã, aqui na Avenida Pinto de Aguiar, no sentido Avenida Paralela Aeroporto. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, Jorge Luiz, que está aqui com a gente, chegar mais perto do ônibus ali, do micro-ônibus do Sistema Complementar de Transporte de Salvador, para a gente mostrar o estrago, Daniela, que foi provocado aí por conta dessa batida. A gente tem a informação inicial aqui de que o motorista do ônibus não ficou ferido, apesar da gravidade aqui da batida, ele não ficou ferido, apenas alguns passageiros e a
motorizadora do ônibus, que acabou se ferindo aí por conta deste choque entre dois micro-ônibus do sistema complementar de transporte da capital baiana. A gente pode ver que o estrago foi bem grande provocado aqui. Eu vou tentar conversar aqui, Daniela, com o proprietário do ônibus que acabou se acidentando. Ele está aqui ao meu lado. Quando a gente tentou falar ali com o motorista, ele não quis se pronunciar. Ele contou que teria provocado esse acidente. Não, o problema é que ele me contou que ele veio uns 40 quilômetros, que é a velocidade que a gente anda aqui. Estampou no fundo do ônibus parado no ponto. Esse ponto aqui é errado. Aí ele foi tirar, o carro escorregou. O carro grande, a pista molhada, rabiou, não deu para tirar, teve que bater no fundo. É um ponto de ônibus que você se queixa que fica numa curva, é isso? Esse ponto aqui não pode ficar aqui em cima dessa curva. Quem vem de lá, quase que não vê, que vem no fundo desse carro. E aí acaba provocando um acidente. Tá, ok, muito obrigado. Pois é, Daniela, é o que a gente vem falando, né? A pista está molhada aí por conta da chuva, o que requer mais atenção e cuidado dos motoristas. Segundo o proprietário do ônibus aqui, o veículo vinha a 40 quilômetros e mesmo assim não conseguiu frear a ponto de não bater no outro micro-ônibus que também vinha nesse sentido. E o ônibus estava parado no ponto de ônibus aqui e quando ele saiu da curva acabou se chocando aí com esse outro veículo. Agora são 7h05, falamos ao vivo aqui na Avenida Pinto de Aguiar, onde acabou, há pouco tempo aconteceu esse acidente aqui, onde a gente tem informações aí de 15 feridos que foram levados para os hospitais, para o Hospital Geral do Estado, e para postos de saúde como 12º Centro, o Posto de Saúde de São Marcos e Pernambués. A gente ainda não tem... Vinícius, veja bem, esse acidente na Avenida Pinto de Aguiar, a velocidade dos ônibus, a gente vai saber depois do exame, ou melhor, dos laudos periciais. Afinal de contas, existe tacógrafo. Como é que um veículo a 40 km por hora bate dessa forma no outro? Exatamente, enfim. Daniela. E a velocidade da via é 70 quilômetros, né? O estrago foi bem grande aqui na frente desse veículo. A gente não pode afirmar se o motorista estava realmente a 40 quilômetros ou não. A gente pode ver, sim, o estrago provocado pela batida, inclusive danificou toda a parte interna. Aí a gente pode ver nas imagens do nosso megapixel de Luiz, a catraca, toda a parte de ferro e alumínio dentro do ônibus, aí machucada por conta desse impacto. E segundo informações, o ônibus estava bem cheio, Daniela. A gente verifica que os mesmos veículos que estão passando aqui, micro-ônibus na região, estão passando lotados por conta do horário, realmente deveria vir cheio. Olha, são imagens ao vivo, essas são imagens ao vivo de um acidente que aconteceu agora há pouco entre dois ônibus do sistema complementar na Avenida Pinto de Aguiar. Estrago grande, repare só como está este ônibus. Um ônibus bateu no fundo do outro. As vítimas já foram levadas para hospitais aqui da nossa cidade, da capital. Os ônibus, um deles fazia a linha Brasil Gás, rótula do Abacaxi, o outro a linha Aeroclube São Rafael, Avenida Pinto de Aguiar. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves. Olha só como está a frente desse ônibus. Realmente um acidente grave que aconteceu agora há pouco, viu? E a gente quer saber o motivo. Não é? Porque, afinal de contas, pista molhada e quem trafega com carros grandes, transportando passageiros, transportando muitas vidas, tem que ter muita cerimônia. E se é motorista profissional para pilotar ônibus assim, precisa diminuir a velocidade. Olha só, o rapaz disse que estava a 40 km por hora quando esse acidente aconteceu. Agora você imagine se estivesse correndo, mais ainda, não é? Portanto, todo cuidado é pouco. Ô Vinícius, há informações de feridos graves ou de morte nesse acidente? Pois é, Daniela, quando chegamos aqui, já tinha uma equipe da Trans Salvador, eu conversei com ele me informou que tinha pouco tempo que tinha chegado ao local e não sabe o estado de saúde dessas vítimas. Eu conversei também com um técnico do SAMU, um paramédico do SAMU, ele me informou que essa é a terceira ambulância que já chegou aqui ao local do acidente e que as primeiras vítimas já foram levadas aí para o Hospital Geral do Estado e para postos de saúde próximos aqui. A gente não tem informação exata do estado de saúde desses passageiros, a gente não sabe se tem passageiros graves, se tem, eles já foram encaminhados para os hospitais. Voltando a falar sobre a questão aí da velocidade, Daniela, inclusive eu já fiz algumas reportagens sobre essa questão do transporte complementar. É sempre uma queixa dos passageiros, a velocidade empregada aí pelos motoristas
desses veículos. Não estou me dizendo que, neste caso, o motorista vinha em alta velocidade, mas normalmente os passageiros reclamam que para conseguir mais passageiros, como a disputa é bastante acirrada e muitas vezes esses motoristas eles trabalham com uma cobrança maior por parte dos proprietários, dos permissionários desses ônibus, então eles correm atrás de passageiros. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar um ônibus que vai passar até agora há pouco, como está bastante lotado, então os motoristas eles correm atrás de passageiros aí, Daniela, e para cumprir toda a rota, eles muitas vezes pisam no acelerador. Inclusive eu já entrevistei alguns motoristas que confirmaram isso para a gente em outras reportagens. Reafirmo que não é o caso deste acidente aqui, a gente ainda não sabe, só mesmo a perícia, só mesmo o resultado do topógrafo vai poder dizer qual a velocidade que esse motorista estava na hora do acidente. Eu conversei agora há pouco com o proprietário do veículo que me falou que o outro carro que foi atingido por trás estava parado em um ponto de ônibus que fica aqui em uma curva da Avenida Pinto de Aguiar. Mas a gente aqui, Daniel, do ponto que estamos, é uma curva, mas que dá visibilidade para o motorista que está vindo da Avenida Paralela, no sentido hora, visualizar que tem um carro sim parado aqui em ponto de ônibus. Isso é notável, dá sim para perceber, os veículos dão para perceber que tem um carro parado aqui. Então, só mesmo a perícia vai poder dizer o que teria provocado esse acidente. E mesmo esse acidente aqui, Daniel, apesar disso, a via está com o trânsito fluindo normalmente, apesar de já começar a ficar um pouco mais de tempo, mas os agentes da Transalvador estão aqui no local para garantir a fluidez do trânsito. Olha, é exatamente isso que eu quero saber. Me perdoem os motoristas, são 7h10, os motoristas do transporte complementar. Nós recebemos denúncias, sempre aqui, e quem trafega em Salvador sabe. Muitos deles, não estou dizendo que são todos, repito, não estou dizendo que são todos, muitos deles trafegam de maneira violenta pela cidade. Como é que a 40 km por hora a batida ia ser tão feia assim? Obviamente que só o laudo pericial, para isso existe a perícia, para isso existem nos veículos tacógrafos que apontam a velocidade impressa nos veículos nesse momento do acidente. Só depois desse resultado a gente vai saber. Mas que sirva de exemplo da necessidade não só de fiscalização, mas de ordenamento desse tipo de transporte e também de consciência dos motoristas, principalmente em época de chuva. Da Avenida Pinto de Aguiar, transportando milhares de pessoas. Olhe só o estrago desse ônibus. Repetindo, o ônibus fazia a linha, um deles Brasil Gás, Rótula do Abacaxi, o outro Aeroclube São Rafael. Acidente agora na Avenida Pinto de Aguiar. Aliás, foi um pouco antes, as vítimas já foram levadas, algumas com ferimentos leves. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde, porque o acidente foi agora há pouco. Então, na Avenida Pinto de Aguiar, essa é a situação. Esse é um dos ônibus envolvidos nessa colisão, nessa batida tão forte que destruiu a dianteira totalmente do ônibus. O motorista, Vinícius Cunha, você disse que o motorista desse ônibus aí, esse verde, o motorista sobreviveu? Sobreviveu, sim. Foi ele justamente que tentamos falar aqui. Ele não quis contar pra gente o que teria acontecido, mas como a gente pode ver, Daniela, o impacto foi maior do lado direito do veículo, o lado que não está aí, que não é o lado do motorista, do condutor. A gente pode perceber que ele tentou tirar o carro aí do fundo do outro, acabou atingindo o lado esquerdo do ônibus azul, que estava parado no ponto de ônibus, e atingindo o lado direito dele. Então todo o impacto foi no lado direito, ele não teve ferimentos, ele está bem. Eu encontrei com ele aqui, então está lá, ele não quis nos contar o que aconteceu. As informações foram passadas apenas pelos agentes da Transalvador e pelo permissionário, proprietário deste veículo que se envolveu num acidente aqui por volta de 6h da manhã na Avenida Pinto de Aguiar. Aqui, nesse momento, só resta uma ambulância, só tem uma ambulância do SAMU aqui, prestando os primeiros atendimentos aqui aos passageiros, mas que infelizmente, né, teve apenas ferimentos leves, não há um problema maior, não há esses passageiros que estão sendo atendidos naquela ambulância ali do SAMU. Os outros... Lembrando mais uma coisa, um total de permissionários de 284. 284 é o número de permissionários que nós temos em operação aqui, segundo os dados divulgados. Há um decreto municipal de maio de 97 que, como é que a gente pode dizer, regulariza esses permissionários para atuarem com transporte complementar na nossa capital. Resta saber se, de fato, esses veículos estão dentre esses 284, não é, que são regulamentados pelo decreto municipal.
é preciso fiscalizar o nosso transporte. E é preciso saber o que de fato aconteceu nesse acidente, porque carregar vidas dessa maneira é complicado, não é? Colocando em risco a vida das pessoas não pode ser. Então está todo mundo querendo saber por que dessa batida. Diz o motorista que estava a 40 km por hora quando enfiou no fundo do outro. Agora uma árvore caiu.